Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 31. Amém? Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Amém? Pode se sentar. Irmãos, o amor, ele sempre foi motivo de muitos debates e reflexões, né? Os filósofos desde sempre tentaram conceituar o amor, encontrar um conceito sobre o amor, né? Muitos poemas, músicas, frases, livros, peças, filmes, novelas foram feitos em nome do amor, foram feitos sobre o amor. Nas redes sociais é muito comum nós vemos pessoas discursando sobre amor. Na vida real, pessoas mataram e morreram em nome de um suposto amor. E quem nunca ouviu falar sobre a Guerra de Troia? Paris, príncipe troiano, vai a Esparta numa missão diplomática e se apaixona pela bela Helena, que nada mais é do que a esposa do rei Menelau. E a paixão cega tanto ele que ele rapta Helena e leva com ele para Troia. E graças a essa decisão, Troia e a Grécia entram numa guerra que dura 10 anos. Diversas mortes, resultam em diversas mortes, até que então a Grécia desce o famoso golpe do cavalo de madeira, né? Dá aquele cavalo de madeira e os soldados de madrugada saem, incendeiam toda a cidade, matam todo mundo e a Grécia vence. Então, até guerras foram feitas em nome do amor, né? Tudo porque um abençoado se apaixonou pela esposa do outro e raptou, decidiu raptar a mocinha. Então, guerras foram feitas em nome do amor. E muito se é dito sobre amor desde sempre, muitas ações são feitas em nome deles, mas poucas pessoas realmente sabem o que significa amar. E menos ainda sabem sobre o que é amar corretamente. O amor bíblico, ele é o cumprimento da lei. A gente pode ver isso lá em Romanos 13, versículo 8 ou 10. Quem ama a Deus não tem outros deuses, não faz imagem de escultura, não toma o seu nome em vão, não profana o seu dia. Quem ama o próximo vai honrar o pai e a mãe, não vai matar, não vai adulterar, não vai roubar, não vai cobiçar, nem difamar o irmão. O amor é o oxigênio do reino de Deus. João Carlos Ortiz diz que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. O cristão é conhecido, ou pelo menos deveria ser conhecido, não apenas pela sua teologia, mas sobretudo sobre o seu amor. Deveria ser assim. Mas o interessante é que a Bíblia, ela não diz apenas que devemos amar. Ela não deixa esse conceito de amor solto, nos dando livre interpretação do que é amar. Porque o amor vivido da forma errada, ele pode fazer estragos. Como, por exemplo, o amor que eu acabei de citar, de Paris por Helena. Um amor ilícito que causou uma guerra. E a gente também conhece vários outros tipos de amor que deram o que falar. Romeu e Julieta, por exemplo, todo mundo conhece, né? Porque era um amor errado e aí eles vão lá e se matam em nome do amor que eles sentiam pro outro. Então, o amor vivido da forma errada, ele é a desgraça, né? Então, a Bíblia, ela não deixa esse conceito livre. Ela nos diz a quem amar e como amar. Primeiro, ela nos diz quem amar. A quem ela diz? Deus, amar a Deus. E como? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Depois, ela nos diz de novo quem amar. Quem? O nosso próximo. Depois, ela nos diz como. Como nós amamos a nós mesmos. Então, essa noite eu gostaria de falar sobre esses 5 pontos. 5 pontos de como devemos amar a Deus e ao próximo. Que é, né, de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e todas as forças, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a primeira forma que Jesus diz que devemos amar a Deus é com todo o nosso coração. O que Jesus exatamente queria dizer? De todo o nosso coração. No pensamento hebreu, o coração ele simbolizava a totalidade do ser,
que contém, né, a alma e o entendimento. É um amor a Deus que envolva tudo. E um amor a Deus que envolva tudo levará a pessoa a cumprir todas as obrigações morais. Amar a Deus de todo o coração, então, significa torná-lo mais importante que tudo na sua vida. É torná-lo mais importante que a sua esposa, que o seu marido, que os seus filhos, que seus pais, que a sua posição social, que a sua carreira, que a sua reputação, seus sonhos pessoais e a sua própria vida. Agradá-lo passa a ser o nosso principal objetivo. E tudo aquilo que possa nos tirar do foco, por mais que doa, a gente abre mão. E manter-se na presença de Deus e fazê-lo primeiro das nossas vidas requer muito mais do que um simples desejo. É muito mais do que uma simples vontade. É preciso sacrifício diário, dia após dia das nossas vidas, para que Ele venha a ser o primeiro nas nossas vidas. Priorizar a Deus não é fácil. Não é flores, não é eu decidi, a partir de hoje eu vou priorizar a Deus e pronto. Não, é um exercício diário. Deve ser a nossa meta. A gente deve exercitar isso nas nossas vidas. Sempre antes de tomar uma decisão, parar e perguntar se Cristo está sendo honrado ou priorizado nessa decisão. Jesus está de fato no centro das nossas vidas? Ele de fato está participando ali com a gente? Ele realmente faz parte do nosso dia ou ele é só um telespectador que está só observando? Ele é realmente mais importante do que tudo na nossa vida? Ele é realmente mais importante que o nosso cansaço, por exemplo? Porque a gente às vezes fala, né, de família, de mãe, de pai, de marido, sobre priorizar isso, mas às vezes a gente prioriza coisas muito menos importantes. Cansaço, trabalho, tudo é motivo, né? E essa tem que ser a nossa reflexão. O Senhor quer que a gente o ame de todo o coração. Ele quer que Ele seja prioridade no nosso coração, que Ele seja o centro do nosso coração. E além disso, Ele não quer apenas que nós o amemos com todo o nosso coração. Ele também quer que a gente o ame com toda a nossa alma. E a alma aqui vai representar as emoções. A gente pode ver até lá em Mateus 26, 38, o próprio Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então a alma repete a isso, as emoções que nós temos. E aí eu tenho algumas perguntas para fazer. Você realmente deseja Deus? Isso é realmente algo que está ali no teu coração? Você realmente anseia por Ele? Você realmente quer estar com Ele? Você realmente gosta de passar tempo com Deus, de desfrutar da presença de Deus? A ideia de passar tempo com Deus te traz alegria ou é um peso para você? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir. O amor de Deus, ele não pode ser apenas um pensamento intelectual, onde a gente, Deus é isso. Não! Ele envolve também os nossos sentimentos. O amor só é completo quando o seu prazer está em Deus. Quando você ama Deus de todo o seu coração, você encontra prazer e alegria nas coisas que Deus criou. Quando você ama Deus com toda a sua alma, você encontra esse prazer, essa alegria nas coisas que Deus criou. Você se sente motivado a buscar mais o reino de Deus. E ao mesmo tempo você fica com nojo do pecado, querendo se afastar de tudo que é ruim. Será que a gente pode declarar como salmista, que lá em Salmos 63:1, que diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como numa terra seca, exausta e sem água? Será que nós podemos declarar isso? Que a nossa alma tem sede de Deus, que todo o nosso ser anseia por Deus? Isso é realmente uma realidade na nossa vida? Será que o nosso anseio está realmente no Senhor? Quanto das nossas conversas com nossos amigos de respeito a Deus? E com isso eu não digo que conversar sobre outras coisas é pecado, não. É normal. Conversar com as coisas do dia a dia, gostos em comum, coisa normal. Mas quando é automático. Se eu estou tendo uma vida com Deus, a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Então é automático. Por mais que você não vai falar 100% do tempo sobre aquilo, em algum momento vai surgir um assunto, ainda mais se for dois cristãos, né? Tem que surgir, tem que ter tem que existir esse anseio no nosso coração de falar sobre Deus. E a nossa cosmovisão, e quando eu falo cosmovisão, é o nosso modo de entender e ver o mundo. É cristã? As nossas opiniões sobre tudo, como nós vemos as coisas, está sobre uma cosmovisão cristã?
Nós estamos enxergando o mundo através da Bíblia ou a gente está tentando adaptar a Bíblia ao que a gente pensa, ao que a gente quer achar, ao que a gente quer ver? As nossas opiniões são pautadas na Bíblia ou no nosso próprio achismo? Nós realmente ansiamos por vir à igreja e aprender sobre Deus, ou isso é um peso na nossa vida? A gente vem porque tem que vir, a gente vem porque tem que bater um cartão, porque é uma obrigação, tem que fazer alguma coisa, tem que tocar um teclado, tem que louvar. Qual é realmente a nossa expectativa quando viemos à igreja? Eu falei sobre conversar, mas nós amamos conversar sobre a Bíblia? Isso é uma coisa que queima no nosso coração? Ou quando uns irmãos se reúnem para falar sobre a Bíblia, você se afasta porque você não tem nada a acrescentar, porque você não lê no seu dia a dia, então você não tem nenhum conteúdo para compartilhar com o irmão sobre aquilo também. Vai ficar ali só, então você se afasta, prefere se afastar e às vezes até julgar os irmãos, lá, e sabe tudo, não sei o quê. Sabe? Nós temos que refletir, a gente tem que pensar sobre onde realmente está o nosso desejo. Nós precisamos observar quando foi que perdemos o nosso primeiro amor, aquela chama do início. Quando foi que perdemos a nossa vontade de orar? Quando foi que perdemos a nossa vontade de ler a Bíblia? Quando foi? Será que realmente um dia a gente já teve essa vontade? Ou sempre foi tudo empurrando com a barriga? A gente tem que se examinar, nós temos que olhar para trás e ver onde foi que erramos, voltar, refazer o caminho, para que o Senhor seja também o Deus da nossa alma, das nossas emoções. Eu estou falando que é fácil, que você sempre vai sentir vontade, que você sempre vai sentir, ai que bom, hoje eu vou para a igreja, ai que bom, hoje eu vou ler a Bíblia, ai que bom, vou orar. E a gente sempre vai sentir vontade? Não é assim. Não é assim, vai ter dia que você não vai querer orar, vai ter dia que você não vai querer ler a Bíblia, vai ter dia que você não vai ter que ir na igreja. Mas a questão é que Deus nos manda amar a Ele com toda a nossa alma. Mas não é só disso. Existe também um compromisso, uma disciplina que tem que ser exercida através disso. Então, não estou com vontade de ler a Bíblia, vou ler a Bíblia mesmo assim, porque eu amo o meu Senhor e está acima das emoções. Eu preciso das emoções, com certeza, mas meu amor por Ele está acima disso. Eu tenho que orar, não quero orar, mas eu tenho que orar. Eu não quero ir para a igreja hoje, mas eu tenho que ir para a igreja hoje. Essa tem que ser a nossa visão, o nosso foco, a nossa vontade, a nossa expectativa. Mas Deus, Ele também não quer apenas que nós o amamos com todo o nosso coração, nem só com toda a nossa alma. Ele também quer que nós o amamos com todo o nosso entendimento. E eu faço a pergunta para vocês essa noite: você tem amado a Deus com toda a sua mente? Você tem empregado sua mente a pensar coisas grandiosas e profundas acerca de Cristo? Ou tem sido infantil em seu entendimento das coisas espirituais? O básico, nunca tenta entrar mais um pouquinho profundo, não sai ali do pé, só molha o pé na água do conhecimento sobre Deus e fica por isso mesmo. Irmão, segundo uma pesquisa realizada pela Lifeway nos Estados Unidos, ela revelou que 90% dos cristãos afirmam que desejam agradar e honrar Jesus em tudo que fazem. Mas a pesquisa também mostra que apenas 19% daqueles que frequentam a igreja leem a Bíblia regularmente. Então, 90% disseram que desejam agradar a Deus e honrar em tudo que fazem, mas apenas 19% daqueles que frequentam a igreja leem a Bíblia regularmente. É uma contradição. É uma contradição. Quando nós estamos apaixonados por alguém, a gente quer estar o tempo todo com a pessoa, a gente quer conhecer a pessoa, a gente quer conversar com a pessoa. Nós queremos essa proximidade, quer estar perto da pessoa, certo? Os casados aí já estiveram apaixonados, não casados também que já se apaixonaram, né? Sabe que é assim, a gente quer estar junto com a pessoa. Com Deus não é diferente. Quando nós realmente amamos a Deus, quando estamos apaixonados por Deus, a nossa vontade vai ser de conhecer cada vez mais dele, conhecer mais sobre ele. Paulo, lá em Colossenses 3, nos exorta a buscar as coisas que são do alto, mas ele também nos orienta a pensar nas coisas que são do alto. Como que eu posso buscar uma coisa que eu não penso? É impossível. Da mesma forma, como que eu posso adorar a Deus com todo o meu entendimento se eu não busco conhecê-lo? Ou então, se eu conheço, eu não busco praticar? É incoerência. E eu vejo que hoje em dia existem dois grandes problemas na igreja. O primeiro problema é o conhecimento bíblico sem prática. Aquele que só serve para arrotar conhecimento, mas não gera nenhuma mudança de vida.
E quem não conhece uma pessoa assim, né? Mas é engraçado que quando a gente pergunta isso, ninguém pensa em si mesmo. A gente pensa sempre no outro, né? Sempre é uma pessoa na nossa mente, mas nunca é nós mesmos. Né? Aquelas pessoas que ficam caçando debate, que ficam instigando as outras pessoas, bate de frente com o pastor sem nenhum respeito. E tudo isso só para provar o próprio ponto, para encher o próprio ego, para preservar o próprio orgulho. Mas ai deles, porque lá em Isaías 2,17 diz assim: a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado. E, gente, sempre que nós procuramos conhecer mais da Bíblia e estudar mais, nós corremos esse risco, o risco do orgulho, da arrogância, de se achar superior que o outro. Olha lá, mal nem ler a Bíblia, tá dando palpite. Eu falo porque eu já fiz assim, Gabriel sabe, eu já fui muito assim, de me achar superior porque estava lendo, porque estava estudando, porque eu sabia, o irmão não sabia. E foi um tratamento que o Senhor fez no meu coração, né, de entender que teologia sem amor não serve para nada. E a gente corre esse risco não apenas como indivíduos, às vezes você não tem esse problema como pessoa, mas às vezes como igreja, da gente achar que nossa igreja é superior dos outros. Porque você estudou, porque seu pastor trouxe um estudo sobre a prática X ser considerada errada na tua igreja. Aí você olha para a igreja do irmãozinho que faz a tal prática e você fica, meu Deus, que igreja herege, igreja do diabo. Sendo que nem sempre é necessariamente uma heresia, às vezes é apenas uma divergência, né? Daquela outra igreja, às vezes até um erro, mas que aquela igreja ainda não se despertou, né? Às vezes onde a gente acerta, o outro erra, e onde o outro acerta, a gente erra. Acontece. A igreja é um corpo falho, que é um corpo cheio de humanos. Se não fosse Jesus na nossa vida, nós não seríamos nada. Então, é um risco que a gente tem que vigiar. A teologia sem amor, ela só serve para inflar o próprio ego. Mas, por outro lado, aí que entra o segundo problema que eu citei, né? Eu falei que tinha 2 problemas na igreja. Aí que entra o segundo problema. O amor sem teologia não é amor. E quando eu estou falando de teologia, eu não estou falando de fazer faculdade, daqueles conhecimentos super profundos e complicados, não sei o que, pedobatia. Não, estou falando daquelas palavras super difíceis que a gente dá um nó na cabeça para conseguir entender. Eu não estou falando disso. Teologia é o estudo sobre Deus, é o estudo da Bíblia, da palavra de Deus. E, cara, muitas vezes a gente sabe tudo sobre política, a gente sabe tudo, a gente opina que é uma beleza sobre política, sobre saúde pública, sobre futebol, sobre o mundo pop, sobre filosofia, sobre todo o universo da Marvel e da DC, que eu adoro. Mas às vezes a gente não sabe o ápice da Bíblia, sabe? Eu tô falando que é um problema você saber de todas essas outras coisas? Não, que é pecado, não. Mas a gente tem que examinar onde está a nossa prioridade. Às vezes a gente se esforça tanto para conhecer tantas outras coisas e ali a palavra de Deus, aquilo que nos traz vida, a gente negligencia, a gente deixa de lado, por nada. É legal, é muito bom, eu gosto também, mas a gente tem que ter um equilíbrio. E eu estou pregando isso para mim mesma. Eu tenho que ter mais equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio nas coisas. E eu vou fazer alguma pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam na mente de vocês, mas é só para a gente fazer uma avaliação. Primeiro, você sabe o nome dos patriarcas? Na mente. Sabe quem são os patriarcas? Já ouviu falar dos patriarcas? Você sabe o nome das 12 tribos de Israel? Você sabe os 10 mandamentos de cor? Você sabe o nome dos 12 discípulos de Jesus? Você sabe quais são os atributos de Deus? Se você sabe todas essas perguntas, responde todas essas perguntas, parabéns. Eu sei que essas perguntas não são base para nada, mas o básico do básico ali a gente conhece, né? Se conseguiu responder todas essas perguntas. Mas se você não conseguiu acertar pelo menos metade delas, talvez a gente tenha que rever o nosso conceito de amor, porque são coisas básicas, são coisas extremamente simples da Bíblia, que a gente não faz a mínima questão de aprender. É claro que saber o nome, decorar o nome das 12 tribos de Israel, né? Não quer dizer muita coisa, mas assim, é só para a gente refletir um pouco sobre isso, sobre o nosso conhecimento. De repente, se eu pergunto sobre todos os macetes do Free Fire, eu vou saber responder. Se eu perguntar sobre todo o universo da Marvel, os Vingadores, a galera vai saber na teoria, não sei o que, do universo do Homem-Aranha, vai saber na teoria, vai saber falar, vai falar e vai ficar 2 horas. Eu e o Gabriel ficou 2 horas conversando sobre isso.
Mas aí quando vai falar sobre a Bíblia, cadê? Às vezes a gente se sente tão animado para falar sobre tudo, mas quando é falar sobre as coisas de Deus, é aquela preguiça, aí a gente fica quieto, a gente fica olhando, a gente, sabe, não tem aquele prazer. E como nós podemos afirmar que seguimos a Jesus, que amamos a Jesus e não conhecemos a Bíblia, nem o básico da Bíblia? Como podemos dizer que seguimos a Jesus se não sabemos quais mandamentos Ele deixou, se não sabemos as ordenanças que o Senhor deixou pra gente? Se não fazemos questão de conhecer a palavra dEle. E, gente, não gostar de ler nem é mais desculpa hoje. Eu estava falando isso com minha mãe. Que a gente tem a Bíblia para ouvir no YouTube, no aplicativo da Bíblia, tem lá para você botar, para você ouvir a Bíblia. Existe um outro aplicativo chamado Pilgrim, que você paga uma quantia por mês e lá dentro você tem acesso a ótimos livros cristãos para escutar em audiobook. Você paga uma quantia por mês e você escuta ótimos livros cristãos super famosos. E então não é uma desculpa. Crianças muçulmanas sabem o Alcorão de trás para frente. Crianças com menos de 10 anos sabem o Alcorão decorado na ponta da língua. E muitas vezes nós, com mais de 10 anos de caminhada, dia após dia na igreja, todo final de semana de igreja, nem terminamos ainda de ler essa Bíblia toda. Sabe, eu não estou falando isso para nos envergonhar. Talvez um pouquinho, é bom sentir um pouquinho de vergonha sobre isso. Mas eu estou falando para que a gente entenda o quanto nós temos sido medíocres, o quanto a gente tem sido fraco na nossa fé, fraco em nosso amor. É por isso que quando nós vamos para a escola, para a faculdade, para o trabalho, a gente é facilmente influenciado para os outros. A pessoa fala qualquer coisa, a gente vai na onda, porque a gente fala que crê em Jesus, mas a gente não sabe as coisas básicas, os fundamentos básicos da nossa fé. Nem para defender. Se uma pessoa vem falando absurdo sobre Jesus, sobre a Bíblia, nossa, porque a Bíblia é machista, nossa, porque a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, a gente não sabe defender. Por quê? Porque a gente não se esforça para estudar, porque a gente não se esforça para entender como nós nos esforçamos para entender sobre outras coisas, entende? Então, que nós venhamos orar e pedir para o Senhor nos dar força, nos dar ânimo para conseguirmos estudar mais da Bíblia, para que a gente tenha esse prazer de ler a palavra do Senhor, de entender a palavra do Senhor, de estudar. Cara, lá na... Desculpa, tô falando muito cara, né? Perdão. É mania. Por exemplo, na escola, nós estudamos... por muito tempo, normalmente é um bimestre inteiro que a gente estuda sobre Sócrates, sobre Aristóteles e tudo que eles falaram. E olha, eles viveram antes de Jesus. Então, hoje em dia, nós precisamos, tem todo um conceito, nós temos que entender, estudar, para poder conseguir entender o que eles quiseram dizer lá atrás. E eles fazem várias alegorias, né? Quem está no ensino médio aí sabe, fazem várias alegorias da caverna, não sei o quê. E precisamos nos esforçar para conseguir entender, porque foi algo muito antigo. E às vezes com a Bíblia a gente quer pegar, apenas passar o olho, ler e achar que entendeu tudo, que tirou todo o conceito da Bíblia de lá, que pronto. Não é assim, sabe? A Bíblia é antiga, então a gente precisa estudar, a gente precisa entender o que o autor quis dizer, o que o autor quer trazer pra gente. Não é simplesmente ler. Ler por ler, a gente vai tirar tanto conceito errado dali, a gente vai tirar tanta ideia errada dali, apenas lendo. Não pode ser assim. Nós temos que nos esforçar, assim como a gente se esforça para tanta coisa, para faculdade, para escola. Às vezes até para coisas banais, a gente se esforça, se empenha tanto. Da mesma forma, tem que ser com as coisas de Deus, para estudar as coisas de Deus. Mas Deus, Ele não quer apenas que a gente o ame com todo o nosso coração, nem com toda a nossa alma, nem com todo o nosso entendimento. Ele quer que a gente o ame também com toda a nossa força. E deixa eu beber um pouquinho d'água. E amar a Deus com todas as nossas forças implica usar o nosso corpo, nossas ações, nossas palavras. A forma como você age reflete seu amor por Deus? Você honra a Deus com a forma como você usa seu corpo? E olha, nós podemos amar a Deus com todas as nossas forças de muita maneira. Pulando, dançando de alegria na presença de Deus, falando de Jesus, fazendo bem, se dedicando ao trabalho de Deus, dando uma carona, ajudando o irmão numa obra que ele está fazendo em casa, ajudando os irmãos na igreja a varrer, a chegar e ver se o banheiro está limpo. Isso tudo são formas de honrar Deus com o nosso corpo.
Será que estamos honrando o Senhor com o nosso corpo? O amor de Deus se revela de maneira poderosa quando entra em ação. Há pessoas que vão focar só no lado emocional, outras que vão focar só no lado intelectual e outras vão focar só nas ações. Mas Jesus disse que precisamos amar a Ele de todas essas formas. Somente assim o amor poderoso e inabalável. Somente assim teremos o amor poderoso e inabalável, porque é um amor completo. Amar com todas as forças é se dedicar incansavelmente ao fazer a obra do Senhor. É não fazer as coisas de qualquer jeito, mas dar o nosso melhor, entendendo que estamos fazendo para Deus, para o próprio Deus. Tem um versículo que fala, não lembro onde está, para fazermos todas as coisas como se fizesse para o próprio Senhor, né? Então, se for para ficar na escolinha das crianças, a gente vai dar o nosso melhor. Se for pregar, se for para evangelizar, se for para varrer, se for para dar uma carona, tudo isso, vamos fazer qualquer coisa. Se a gente realmente ama o Senhor com todas as nossas forças, nós vamos fazer o nosso melhor. E a gente tem uma forte tendência a nos acomodar, a achar que fazer o básico é muita coisa. Por exemplo, há quanto tempo que a gente não abre mão de algo que queremos muito para Deus? Eu não estou falando com isso abrir mão de algo que é errado. Estou falando de coisas lícitas, coisas que, por exemplo, o sono. O sono é uma dádiva de Deus, eu amo dormir, é muito bom. Se deixar, durmo muitas e muitas horas. Mas, por exemplo, quanto tempo que a gente não abre mão de algumas horas do nosso sono durante a madrugada para orar um pouquinho? É uma coisa ótima que Deus nos deu, o sono, é muito bom. Mas quanto tempo que a gente não abre, faz quanto tempo que a gente não abre mão do nosso sono para orar? Faz muito tempo que eu não faço isso. Faz muito tempo que eu não faço isso. E da última vez minha mãe fez a chamada lá no grupo, eu tava dodói. Aí eu tava muito mal para conseguir acordar. E a gente acha desculpa para tudo. Tudo é motivo para faltar culto. Tudo é motivo para não orar. Tudo é motivo para não ler a Bíblia. Tudo é motivo para fazer as coisas de Deus de qualquer forma. Tudo se torna um motivo. A gente dá desculpa para nós mesmos. É cansaço, é chuva, é falta de tempo, é filho, é trabalho, é estudo. Tudo se torna uma desculpa. Quando a gente não quer realmente fazer uma coisa, tudo se torna uma desculpa para a gente não fazer. É igual quando alguém chama a gente, convida a gente para ir num lugar que a gente não quer. A gente vai, minha mãe sabe, mãe, me ajuda a achar de forma, mãe, não deixa eu ir não, fala que eu não, me proíbe de ir para poder falar que você não deixou eu ir, por favor. A gente vai achar a forma, a gente vai achar uma desculpa para não ir. E a gente faz as mesmas coisas com a coisa de Deus, e a gente se engana. A gente vai, não, é porque eu estou muito cansada. Quando na verdade, a gente só não quer, a gente só não faz questão de realmente se dedicar àquilo. E é difícil a gente encontrar pessoas hoje que não medem esforços para estar presente, para fazer as coisas com zelo, sabe? Porque nós estamos muito acomodados. E será que deveria ser assim? Será que a gente não deveria estar se esforçando mais? Porque, da mesma forma, não adianta a gente dizer que amamos o Senhor se não estamos realmente dispostos a amá-lo de todas as formas. Tentar amar o Senhor apenas com o seu entendimento, ou apenas com o seu coração, ou apenas com sua alma, ou apenas com sua força, não é o suficiente. Ele quer que nós o amemos de todas essas formas. Ele quer que a gente não fique satisfeito com como nós estamos. Ele não quer que a gente fique acomodado, mas que venhamos a viver, que venhamos a viver de qualquer forma. Mas Ele quer que a gente nos entreguemos totalmente a esse amor. Ele quer que realmente venhamos a viver a vida radicalmente por amor a Ele, sabe? Ele quer que venhamos nos entregar, que venhamos nos humilhar a Ele. E Ele também diz que o segundo mandamento é para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E amar o nosso próximo como a nós mesmos é um requisito mínimo. A lei da retribuição dizia que a gente devia amar o nosso próximo e odiar o nosso inimigo, né? Olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, vida por vida. Mas a lei de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, como nós amamos a nós mesmos. E esse, aliás, é um princípio que deu início ao avivamento coreano lá de 1907, quando começaram a estudar a primeira carta de João e a necessidade de amar ao invés de odiar. Então, entender esse conceito de amar ao próximo como a nós mesmos foi o que gerou no coração daquelas pessoas lá na Coreia e incendiou aquele lugar, porque eles entenderam
Como que é importante isso? Como é importante nós amarmos o nosso próximo? E amar ao próximo como a si mesmo é fazer por ele o que nós faríamos por nós mesmos. Todos nós temos necessidade de ser suprida. Nós pensamos em nós primeiros, mas não pensamos no próximo. Nós preferimos acumular do que repartir. A gente não quer correr risco como correríamos para ajudar nós mesmos. Como lá na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita passaram de largo e foram embora, deixaram aquele homem que estava lá todo ensanguentado. Mas se fosse eles mesmos lá precisando de ajuda e houvesse uma forma, um clone deles mesmos, eles não iriam parar para se ajudar? Iriam, que eles estavam sofrendo, que eles iriam sentir na pele. E amar o próximo como a si mesmo é mais do que simplesmente amar o seu irmão, aquele que você gosta. O próximo é toda a pessoa carente que está ao nosso alcance. Pode ser estranho, pode ser um parente, pode ser um vizinho, ou até um inimigo, aquela pessoa que te apurrinha, aquela pessoa que na escola faz bullying com você, aquela pessoa que te maltrata, aquela pessoa em casa. Às vezes a gente tem, nem todo mundo tem, o privilégio de ter pais que são amorosos, que amam. Então muitas vezes é difícil para algumas pessoas amarem os próprios pais, porque os próprios pais às vezes fazem coisas absurdas com os próprios filhos, tratam que nem animais. Então o próximo é todo aquele que está ao nosso redor, é todos aqueles. Jesus falou em dar pão, água, roupa e visitar os pobres e os presos como evidência de que você é uma ovelha e não um cabrito. João Batista diz que arrependimento pode ser evidenciado quando você tem comida e reparte com quem não tem. Quando você tem 2 mudas de roupa e dá uma para quem não tem nenhuma. É nisso que está o amor ao próximo como a si mesmo, é a gente entender a necessidade do outro, é a gente se colocar no lugar do outro. Ao invés de a gente julgar, nós temos muito essa mania de olhar e já julgar, ao invés de tentar entender, de conversar, ver como que estão as coisas. Não, a gente já julga. E a gente sempre se coloca no palanque, para olhar de cima para baixo para a pessoa, porque a gente se sente melhor. Mas não. Amar o próximo como a si mesmo dá sentido à nossa existência. Viktor Franklin diz que o que salvou ele da morte lá na prisão nazista foi a deliberação de ajudar as pessoas e pensar mais nos outros do que nele mesmo. Então, o que salvou ele de sucumbir à loucura lá quando ele estava preso na prisão nazista foi pensar no outro, na necessidade do outro, em vez da dele mesma. Foi se colocar no lugar do outro, ajudar o próximo. Foi isso que o salvou. James Hunter diz que o amor não é o que você sente, mas é o que você faz. É uma atitude. E hoje em dia... Deixa eu beber mais um pouquinho d'água, minha voz já está falhando. Hoje em dia, a gente ouve, é muito comum a gente ouvir o discurso da autoestima, E as pessoas falam que nós temos que nos amar, porque só assim a gente vai conseguir amar o nosso próprio. Mas não foi bem isso que Jesus quis dizer, não. A verdade é que nós já nos amamos. Vou explicar para vocês. A gente pode não gostar da nossa aparência. Existe esse problema de a gente não gostar do que o espelho nos reflete. Existe esse problema. Mas nós dificilmente colocamos a necessidade do outro na frente da nossa. Nós temos um instinto natural de pensar sempre em nós, antes dos outros. É isso que Jesus quis dizer quando ele falou para amarmos o próximo como a nós mesmos. Ou seja, para nós colocarmos as necessidades dos outros à frente da nossa. Porque nós enxergamos o mundo através da nossa perspectiva. E é tudo sobre a gente. Sobre o que a gente pensa, o que a gente acha, o que eu fiz, o que eu falo. É tudo muito sobre o eu. Então, quando Jesus falou sobre amarmos o próximo como a nós mesmos, ele já tinha em mente isso. Que nós temos essa coisa em relação a nós mesmos. Podemos não ter em relação à nossa aparência, mas em relação ao nosso eu, nós temos. Nós temos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você está numa praia e junto com você várias outras pessoas começam a se afogar. E quando você está quase apagando, alguém joga uma boia na sua direção. O seu instinto natural
Não é de, enquanto está ali se afogando, você tentar olhar para um lado e para o outro para ver se alguém está precisando mais daquela boia do que você. Qual é o seu instinto natural? Vou agarrar aquela boia, eu vou me salvar, e os outros que esperem um pouco que eu vou me recuperar, né? Então a gente tem essa necessidade de salvar a nós mesmos. Mas nós temos essa necessidade de... É um instinto natural que o próprio Deus colocou na gente, da gente se preservar, da gente... É um instinto de sobrevivência que nós temos. Então, a gente tem esse instinto de olhar, de pensarmos sempre em nós primeiros. Vou dar um outro exemplo, bem bobo, muito bom. Quem tem irmão vai saber. Por exemplo, você e seu irmão estão chegando e os dois estão muito apertados para ir no banheiro. Muito apertados. Aí vocês chegam correndo e aí vocês chegam quase no mesmo tempo, assim. Você não vai naquele momento pensar na necessidade do seu irmão, que ele está com tanta vontade de ir no banheiro quanto você. O que você vai fazer? Você vai tentar correr mais rápido para poder fechar a porta e escutar ele batendo, porque lá em casa pelo menos assim, meu irmão bateria muito na porta e tentaria entrar, eu fecharia para poder eu fazer minha necessidade, não estou nem aí para primeiro a minha, certo? Então, é natural nós fazermos, natural, mas não deveria ser normal, né? Como cristãos. Então, nós temos isso, de colocar o nosso eu primeiro, nossa necessidade na frente dos outros. Numa situação dessa, a gente não vai pensar na necessidade do outro, a gente vai pensar na nossa. E a gente está cheio do nosso eu, do nosso ego, das nossas opiniões, e a gente não se importa mais com o próximo como a gente deveria. A gente não consegue, por exemplo, mais abrir mão de algo por amor ao nosso irmão. Afinal, ele que se lasque, né? Que pense o que quiser sobre mim. É essa a realidade. Muitas vezes existem coisas que não são pecado na Bíblia, mas que podem causar um escândalo. E eu já tive muita dificuldade nisso, de entender que às vezes tem coisas que a gente não pode fazer por amor ao outro, não é pecado, mas o outro, se olhar, vai... E é difícil, dói, é incômodo, é muito incômodo, é chato a gente fazer isso, mas Deus Ele nos chama para isso, para olhar para o outro com amor, para amar o próximo, para colocar a necessidade do outro na frente da nossa. Sabe, porque o nosso ego, ele dói, o ego superinflado, ele dói. O ego, ele vive chamando a atenção para si mesmo. Ele exige a avaliação da sua aparência e a maneira como que você é tratado. Há sempre algo errado com a identidade, com a percepção da pessoa do eu. Por exemplo, vou dar um exemplo que o Tim Keller usa no livro dele, Ego Transformado. É muito bom esse livro. Em que ele fala que o ego, ele é como o nosso dedinho. Vou te explicar. Por exemplo, quando o seu dedinho do pé tá bom, você lembra da existência dele? A gente não lembra da existência do nosso dedinho do pé. Ele tá ali e a gente não vai lembrar da existência dele. Mas quando você bate com ele na quina, tinha a quina daquela ali, que você bate com tudo. E aí até arrancar a unha, na hora que... E aí você sente ali, né? Você sente a realidade do dedinho ali. E aí você tem que trabalhar e na sua empresa você tem que usar tênis. Aí você vai colocar o tênis, você tem que passar o dia todo com aquele dedinho abençoado ali. Você não vai sentir, você não vai lembrar, o tempo todo aquele dedinho vai te lembrar que ele está ali. Por quê? Porque ele está machucado, porque ele está doído. A mesma coisa com o nosso ego. Porque a gente está sempre machucado, porque tudo que as pessoas fazem ou falam sobre a gente nos incomoda. Porque se a pessoa não dá uma paz do Senhor, a gente... Meu Deus do céu. Se a pessoa não faz... A gente se dói. Por quê? Porque o nosso ego, ele está muito inflado, ele está muito machucado. A gente está muito preocupado com o nosso eu. A gente está muito preocupado. E o ego, ele é super atarefado. Ele faz de tudo para ser notado. Ele vive ocupado tentando preencher o vazio. Ele é incansável em duas tarefas: comparação com outras pessoas e vanglória. Se ele não vai estar se comparando, ele vai estar se vangloriando. C.S. Lewis diz que o orgulho é competitivo por definição. Nós temos orgulho apenas para sermos mais bem-sucedidos que o outro. De tal forma que a gente vai perder a satisfação se a gente encontra alguém que tem algo melhor do que a gente. A gente perde satisfação. Isso acontece porque muitas vezes a gente não tem a alegria verdadeira no que tínhamos, mas no orgulho delas. Por fim, o ego, ele é frágil, ele corre perigo iminente de estourar.
A humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim como se eu fosse mais, nem tampouco pensar em mim como se eu fosse menos, mas é simplesmente pensar menos no eu. É pararmos um pouquinho, deixar o nosso eu de lado e pensarmos no outro, em nos sacrificarmos para o outro. Gente, Jesus deu a vida dele por nós e Ele quer que nós demos a nossa própria vida pela vida do nosso irmão. E para que isso aconteça, a gente precisa deixar o nosso ego de lado, o nosso eu de lado. A gente precisa tirar isso do nosso coração. E pensar menos no eu é a liberdade que traz um ego satisfeito e não inflado, que de tanto se preocupar com o chamado de Deus, não tem espaço para falsas concepções sobre sua identidade. Quanto mais compreendemos o Evangelho, maior o nosso entendimento sobre nosso eu e o desejo de mudar e ser mais parecido com Cristo. Quanto mais nós entendemos sobre o Evangelho, mais nós compreendemos que nós somos falhos, que nós não somos perfeitos e nunca vamos ser, só na glória. E é para isso que Jesus veio, né? Para nos dar a oportunidade de vida eterna, para nos convencer do pecado e do juízo. Nós precisamos dele. Não adianta, para concluir, não adianta nós tentarmos fazer tudo isso que eu falei, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e ao próximo como a nós mesmos, sozinhos. Não adianta a gente tentar fazer isso sozinho, porque a gente não consegue. É impossível. Sozinho por nós mesmos. Então a partir de agora, todo dia eu vou levantar e eu vou ler a Bíblia e todo dia eu vou orar. É claro que colocar, você ser determinado e sentar aquilo no seu coração vai te ajudar. Mas sem a ajuda de Jesus, sem você colocar o joelho no chão e pedir: Senhor, me ajuda. Senhor, segura a minha mão. Senhor, me dê ânimo. Senhor, me ajude a te amar como o Senhor quer como o Senhor quer que eu te ame. Se força por nós mesmos, não adianta. Nós não temos forças para isso. A gente tem que entender. Muitas vezes, a gente sempre fala, né, que salvação não é por obras. Mas muitas vezes a gente fala isso, mas a gente não entende realmente o que é isso. A gente não entende realmente o que é isso. A gente sempre acha um jeito, sempre quer fazer as coisas com o nosso próprio braço. A gente acha que por nós mesmos a gente consegue alguma coisa. Não é assim. Não é, nunca foi. Nunca foi assim. Porque nós somos depravados. Nós fomos corrompidos pelo pecado. Nós pecamos todos os dias. Todos os dias. Mas nós precisamos vencer isso. Com quem? Com Jesus. Quer dizer que nunca vamos pecar? Não. Não é isso que Jesus fala. Mas quer dizer que nós vamos viver, nos esforçar com Cristo, com a ajuda de Cristo, não por nós mesmos, sozinhos, mas com a ajuda de Cristo, para viver uma vida de santidade, uma vida reta com Ele. E Ele ajuda. Ele ajuda. Sabe por quê? Quem me conhece desde pequena sabe, eu sou muito irritada. Não, eu era muito irritada. Estou melhorando. Mas domínio próprio é uma coisa que, olha, eu não tinha. Hoje eu tenho mais do que eu tinha antes. E era muito difícil para mim. Eu falava tudo que vinha na cabeça, eu batia de frente com todo mundo. E podia ser pastor, podia ser papa. Se eu não concordava, eu falava mesmo. E era isso, a minha razão, o meu ego era uma pessoa com ego infladíssimo. Uma pré-adolescente, uma adolescente cheia de si. Era eu. E eu orava, eu reconhecia que eu era assim. Reconheço que ainda, de vez em quando, né, atiça, às vezes vem aquela, né? Mas o Senhor, o fruto do Espírito Santo é algo que a gente trabalha. É o que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, com a ajuda dele, a gente vai aprendendo. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a ficar mais calada, a não ficar dando minha opinião para tudo, a não ficar batendo de frente de maneira grosseira com os outros, ficar dando fora nos outros. E hoje em dia eu estou muito melhor do que um dia eu já fui. Hoje em dia, dificilmente você vai me ver batendo boca com alguém, dando fora nas pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou no meu coração. Não foi do dia para a noite, assim, e pronto, Manuela ficou calma. Não, foi um trabalho. Às vezes ainda me irrito. Aí eu tenho que orar: Senhor, me ajuda. Me ajuda a amar o próximo como a mim mesmo, porque tá difícil. Tem próximo que é difícil de amar. Tem próximo que é difícil de amar. Tem ou não tem? É difícil. Então, é uma caminhada. O caminho da santidade é uma caminhada, um caminho para amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma.
é uma coisa diária, é um esforço diário que a gente faz de orar, de se colocar e de ir se consertando, de ir, né, puxando o próprio cabresto, e colocando aquilo diante do Senhor. Não é algo do dia para a noite. A gente pede ajuda, pede socorro, a gente se humilha, pede um novo coração ao Senhor, um coração que o ame de todas as formas, ou pelo menos que o ame o tanto quanto é possível para nós, porque a verdade é que a nossa natureza é tão corrompida que até o nosso modo de amar muitas vezes não é correto. Em Isaías, se eu não me engano, né, que fala que até as nossas boas obras, né, são como trapo de imundícia. Então, se até aquelas coisas boas que fazemos perante o Senhor, perante a santidade do Senhor, é como trapo de imundícia, é algo ruim, imagina as coisas ruins que fazemos. Então, a gente tem que orar para que o Senhor coloque o coração dele em nós. A gente tem que orar pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a olhar para o próximo com o olhar dele, com o olhar de amor dele. Porque imagina se o Senhor olhasse para o próximo como nós olhamos para o próximo. Não, imagina se o Senhor olhasse para a gente como nós olhamos para o próximo. Muitas vezes a gente olha com um olhar de julgamento, com um olhar, sabe, de raiva, tudo é motivo. Imagina se Deus olhasse para a gente como a gente olha para o próximo. Que coisa horrível que seria. Eu não quero. Graças a Deus que eu não sou Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, que essa seja a nossa oração diária, que esse venha a ser o nosso foco diário. Crescer no amor de Deus, crescer em conhecimento, crescer em amor ao próximo, que a gente venha crescer no nosso dia a dia com Deus, na nossa vida espiritual com Deus. Amém? Para que Ele venha nos renovar, para que Ele venha nos ajudar a sair do comodismo, para que Ele nos desperte, para que Ele nos avive. Amém? Essa tem que ser a nossa oração. Amém? Gostaria de convidar os irmãos que fiquem de pé.